Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite, Edna. noite, Tudo bem? tudo na paz. E por aí? Tudo tranquilo também. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre o tema da live de hoje. Uma pergunta: você é motivado ou você é ativado? Você sabe qual é a diferença de ser motivado e ativado? Comenta aí para a gente saber. Manda aí o que você acha sobre isso. O que você entende sobre ativação e motivação. Cris entrou aí. Boa noite, Cris. Boa noite, Boa noite. Cris. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo certo? Tudo tranquilo por Tudo aqui. tranquilo. Estava comentando aqui que a gente vai falar hoje sobre ativação e motivação. A Isso diferença mesmo. sobre ser ativado e ser motivado. Tem pessoas que acham que acaba sendo a mesma coisa, né? Ser ativado e motivado. Isso, mas não são, né? Não, são totalmente diferentes. E quando a gente entende sobre isso, boa noite, Israel. Quando a gente entende sobre isso, muda totalmente o sentido da vida, né? Verdade. Verdade. A paz do Senhor, meu pastor Ronildo. Então, vamos lá. Vamos dar início ao nosso tema de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aí para a gente responder vocês, algum tema que vocês acharem interessante e quiser que a gente aborde nas próximas lives, manda aqui para a gente embaixo. Convida seus colegas para estar participando dessa live, para vir aprender um pouquinho do que nós aprendemos. É isso aí. Vamos começar Pode então começar. falando sobre a motivação, que é mais Vamos conhecida lá. pelas Isso aí. pessoas, né? Isso. Então, assim, um dos grandes motivos das pessoas não continuarem aquilo que elas começam é porque elas estão na base da motivação e não da ativação. E a motivação, ela tem um detalhe bastante interessante, que é o tempo que ela dura, o tempo máximo que ela dura. Quanto tempo vocês acham que é? Se alguém quiser comentar aí, chuta. Quanto tempo vocês acham que dura a motivação na vida de alguém? Quanto tempo, Edna? Tipo um banho, né, Cris? Tipo um banho daqueles que, assim, pelo menos a gente pode lavar bem o cabelo, né? A Aí gente você tem um se tempo sente bom. restaurado por um momento. É aquela animação, aquela Isso, alegria de momento, né? Entusiasmo, que é a motivação. exatamente. Então, a motivação, ela dura Obrigada, no máximo. Lucas. Uma excepcional noite para você também. Aí, Lucas, uma excepcional noite. Então, a motivação, ela dura no máximo 30 minutos. Isso é pouco, se a gente for parar para pensar em tantas coisas que a gente se propõe a fazer na vida. Então, assim, o motivo, ele pode vir de nós ou de algo externo. Mas é como se eu dissesse assim: Lu, Edna, eu tenho uma tarefa para vocês.
e eu preciso que vocês façam até amanhã, ao meio-dia. Aí é um relatório sobre medicamentos controlados e seus efeitos. 90% de chance de que vocês não vão fazer no período que eu estou pedindo e com as coisas que eu estou pedindo. Mas se você tem algo ativado dentro de você, muda, reverte, os 90% são de chance de que você vai fazer. Porque é você que se propõe e você que faz, porque você está ativado e não apenas motivado. Então, assim, a motivação, ela não leva a lugar nenhum. Ela é um gatilho de início que faz, sim, você se movimentar, faz você agir. Mas ela não vai te levar no lugar que você se propõe a ir, porque ela só dura 30 minutos. Então, Ela depois não dos 30 permanece, né? minutos, ela não permanece. É isso aí. Ela te dá um motivo para agir, sim. Muitas vezes, né, nós, inclusive, precisamos pensar no porquê estamos fazendo as coisas. Mas ela não é suficiente. Ela Boa é noite, minha apenas... irmã. O Lucas falando aí sobre o exercício, a motivação do exercício. É bem parecido isso mesmo, porque você motivou ali, mas ela não dura, ela não leva tempo ativada, né? Isso. Reverberando ali no seu corpo. Quando a gente fala assim, parece que é estranho, sou estranho. Não, como assim a motivação não dura? Mas se você for pensar, algo que você faz por uma simples motivação, realmente ela não dura. Porque ela só dura o tempo daquela energia, que aquela energia está forte, que você tem aquela pequena motivação. É a mesma coisa quando você tem pequenas recompensas por algo, né, Cris? Que aí, quando você Isso. conseguiu aquela recompensa, aí bom, acabou. No caso do exercício que o Lucas estava citando, tipo, você vai lá fazer exercício. Aí depois que passou, acabou. Aquela motivação, no caso, vem na dor, né, Lucas? Mas é um exemplo que dá para a gente comparar. E a questão do banho é bem parecido também, porque todos os dias você toma banho. Então, todos os dias você tem que estar se motivando. É igual a motivação ali para você estar no trabalho, qualquer coisa que seja. Todos os dias você tem que encontrar um motivo para estar lá. Inclusive, até levar um pouco na brincadeira aqui, como a gente faz essa resenha, né? Que a motivação para todos os dias de trabalhar são os boletos, né? Então, por um lado, é uma motivação, sim é. Mas o que é a ativação nesse caso? Como seria a ativação? No caso do exemplo de trabalho, por exemplo. Você quer falar um pouco, Cris, sobre isso? No Não, caso, quando a gente está pode continuar. ativado, quando a gente está ativado no trabalho, por exemplo, quando eu estou em algo que eu gosto, então tem algo muito mais profundo do que simples motivação. Eu não estou ali por um motivo de eu ter um salário no final do mês. Eu tenho uma conexão ali com aquilo que eu faço, eu tenho uma intimidade com o meu trabalho. Então, de certa forma, a minha identidade e meu propósito está relacionado a ela. Inclusive, quando a gente leva um pouco para o lado empresarial, é até interessante, quando a gente vai contratar um funcionário e tudo mais, saber quais são os propósitos dele de vida. Quem é ele, o que ele quer, o que ela almeja. Porque quando você contrata uma pessoa simplesmente por um salário por mês, que ela só quer receber aquele salário para pagar a conta do mês, ela não tem ambição. Por um lado, às vezes a gente acha que é legal a pessoa não ter ambição, mas não. Não é ambição de maldade, de querer tirar o do outro, mas é ambição de crescimento, que é quando você alinha as pessoas ao propósito dela. Então, quando você está trabalhando em algo relacionado ao seu propósito, aí você está ativado. Você não está motivado. Você não está ali todos os dias levantando a marra da cama para ir para o trabalho com a motivação dos boletos. Você tem algo maior, porque você ativou dentro de você um propósito maior. É tipo algo a longo prazo, o propósito, né? Essa ativação. É algo a longo prazo, que não depende do externo. Eu não estou dependendo do meu salário no final do mês, para mim é acordar todos os dias disposto a fazer aquilo. É muito mais profundo do que simplesmente uma motivação. E é essa a grande diferença da ativação. Se nós trabalhássemos isso no dia a dia, seria totalmente diferente, né? A gente trabalhar, vou para o meu trabalho com um propósito maior do que simplesmente pagar as dívidas, mas para um crescimento, que é onde está a ativação, que é algo mais profundo. Boa noite, Alex. Boa noite, Alex. Vai, Cris. Então, é bem isso. E
tem uma coisa que a gente precisa parar para pensar assim, tem algum problema em estar sempre motivado? Qual que é o problema disso? Hoje em dia, nossa geração em si, assim, ela não suporta o tédio. E você estar sempre motivado, isso mexe no emocional, mexe no nosso emocional de uma maneira que, assim, a gente está sempre se alimentando de uma emoção que dura 30 minutos e o que acontece? Depois disso, a gente não sai do lugar. A gente não vai lá e continua, a gente não permanece naquilo. Então, a gente está sempre querendo trocar de motivação. É como se a gente desse adrenalina para o nosso coração. Só que a adrenalina ela é usada em casos de urgência, em casos em que é necessário. Mas não é algo que você pode ficar usando o tempo todo. Imagine o coração sendo acelerado o tempo todo com a adrenalina, que seria a motivação. Isso não faz bem, né? Então, o tédio é algo que a gente pode escutar. Ah, não, eu não quero passar pelo tédio, eu não quero enfrentar um tempo de tédio. Mas isso é natural, é saudável. E a motivação, ela é algo mais artificial e temporário, como a gente já falou da questão do tempo, né? Ela não dura, ela não vai fazer a gente permanecer. Então, a gente precisa viver com algo muito além do que a motivação e entender que se nós permanecermos só na base da motivação, muitas vezes a gente vai ter altos e baixos na vida. Então, a gente precisa trocar isso pela ativação, né? E a ativação é o que vai nos trazer resultado e é esse resultado que vai determinar se a gente vai continuar ou não naquele caminho, se a gente vai entender que pode mudar a rota, mas a gente precisa ativar a identidade. Então, no nosso relacionamento com Deus, entendermos quem nós somos, entender que Gênesis 1:26 nos traz a verdade de que nós somos imagem e semelhança de Deus, e a ativação, ela é dentro de nós, ela é no nosso coração, ela é na nossa mente, ela não depende do nosso externo. Então, se pessoas ao nosso redor começarem a nos desmotivar, ou de alguma maneira circunstâncias ao nosso redor nos mostrarem que não vai dar, vai ser difícil, a gente começar com esses pensamentos, a gente não vai seguir. Mas se a gente estiver ativado, sim. E também a nossa mente, ela pode ser ativada. Ativada através primeiramente, do entendimento da nossa consciência de que nós podemos mudar e transformar nossa mente. Como Paulo diz, né? Que a nossa mente, ela precisa ser renovada todos os dias. Verdade. Então, a ativação mental, ela acontece através da troca de significados. E a gente até comenta como drivers mentais, né? É você algo que na sua mente significa trocar aquilo. E a ativação, ela é... novos drivers. Isso, exatamente. Porque a ativação, ela é natural. Deus nos criou assim. A ativação, ela é eterna. E quando a gente descobre quem a gente é, fica muito mais fácil ativar e permanecer nas coisas. E é essa que é a grande diferença dos dois, né? Como a Edna já comentou também. Tem algumas coisas que podem atrapalhar um pouquinho na ativação, como os bloqueios. Que nós já fizemos 2 lives falando sobre isso, né? Quem quiser assistir, tá no nosso Instagram. E eles atrapalham um pouco, por quê? Porque, por exemplo, a necessidade de aprovação vai fazer com que a gente dê muita atenção ao que os outros estão falando e aprovando ou não em nós. Mas a gente precisa estar ativado para entender que Deus já nos aprovou. E nós não precisamos da aprovação de outras pessoas. E essa que é a questão incrível da ativação. Ela é nossa e nossa com Deus. Quando a ativação, por que a gente trouxe esse tema aqui? Ativação e motivação. Motivação tem muito mais a dizer com as pessoas que estão ao seu redor do que sobre você mesmo. Agora, a ativação ela é o quê? Ela diz sobre você. A ativação diz sobre a sua essência,
sobre como você está conectado, em quem você está sendo moldado. É a sua ativação. Então, quando eu sei quem eu sou, eu vou... A ativação, o que é? Você saber quem você é. Então, quando você sabe quem você é ativado. E quando você é ativado, você vai gerando valor. Diferente de preço. Valor é uma coisa e preço é outra. Não tem nada a ver com dinheiro. Geração de valor não tem nada a ver com dinheiro. Então, quando você vai gerando valor para as pessoas que estão à sua volta, você foi ativado. E quando eu gero valor às pessoas à minha volta, que eu descubro a minha ativação e eu começo a viver em favor disso, entendendo sobre a minha identidade e buscando transbordar isso na vida de outras pessoas, como nós falamos nas outras lives. Então, a gente está complementando em todas as nossas lives, a gente está seguindo continuar abordando o tema, para quê? Em uma só live, se a gente for falar sobre tudo isso, em uma só live vai ficar muito extenso. Por isso, a gente está fazendo em lives curtas, de 1 hora e 40, mais ou menos, mas que cada uma vai segmentando a outra. Então, quando eu descubro quem eu sou, eu vou gerando valor nas demais pessoas. Quando a minha identidade ela é revelada, ou seja, ativada, eu não negocio isso. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho valor e eu não tenho preço. Porque o meu valor já foi pago. Olha só, eu vou te explicar de uma forma bem simples, simplíssima, que vai ficar claríssimo de entender. O meu valor já foi pago. Então, onde que meu valor foi pago? Na cruz do Calvário. Agora, você pensa o Jesus Nazareno se desfazendo, deixando toda a sua glória, né? Todo o seu céu, como que se diz? O lugar onde ele era adorado e reconhecido por todos, pelos seus anjos que estavam ali para servi-lo, e ele desceu na terra por você, entendeu? Isso não tem preço, tem valor. Porque quando ele desceu na terra por mim e por você, ele estava disposto, ele começou a gerar valor em nós. Através de Cristo que nós temos valor. Mas quando eu não entendo isso, eu não entendo que Jesus vem antes de mim, eu tenho preço. Então eu estou o quê? Se eu não sou bem recebido em um lugar, ou se eu quero estar na presença de uma pessoa, eu vou me diminuindo para que a pessoa me enxergue. Eu estou sempre, como que se diz, mostrando o meu preço para alguém. Olha, eu faço isso para te agradar. Então você vai se diminuindo e você vai se colocando cada vez menor e deixando de ter o seu valor e começando a gerar preço, onde que você tem que ser ao contrário, você tem que estar gerando valor, porque você é a imagem e semelhança do Criador, como as meninas já haviam dito. O próprio Cristo, ele veio na Terra, se desfez da sua glória e morreu sem dever nada. Foi crucificado sendo inocente e esse valor ele pagou por você lá na cruz. Foi um preço, olha só, para você ter, essas pessoas terão que pagar o preço. Jesus foi lá e gerou valor. Ele falou, eu darei até a minha última gota de sangue por eles. Agora, tá entendendo a diferença de preço e valor? Quando você entende que alguém tão santo e tão perfeito deu a última gota de sangue por você, já era. Não tem mais, não dá para voltar para trás. Não dá para você esquecer isso aqui. Porque quando você entende a dimensão deste amor, olha só, a dimensão, imagina alguém que te ame tanto, ao ponto de derramar a última gota de sangue por você. Para que através disso, você tenha uma geração de valor, uma geração de princípios, uma geração onde você possa se olhar no espelho e falar, eu sou amado, eu não tenho preço. Não há quem me
compre. O meu caráter, o meu eu, a minha ativação, eu não vendo. E quando você vende os seus princípios, os seus valores, o sacrifício vivo que o Cristo fez na cruz por você, você está, vou dizer aqui de uma forma assim, não se escandalizem, mas é como se você estivesse prostituindo os seus princípios. É como se você estivesse prostituindo um valor incalculável que você tem, a sua geração incalculável. Então, quando eu vivo em prol disso, em prol de princípios e valores, eu não aceito qualquer tipo de pessoa que chegue e que eu precise me diminuir na presença dela para que eu consiga caber naquele círculo, porque não é isso que o Cristo preparou para a gente, não é isso que Ele quer que a gente seja. Ele quer que você entenda que você é a imagem e semelhança dele. E quando você entende isso, você vai começar a viver por princípios. E quando você começa a viver por princípios, você vai gerando valor. Como assim, Lucimar, gerando valor? Gerando valor às outras pessoas à sua volta. As pessoas têm prazer em te ouvir. Elas têm prazer em estar com você. E isso vai atraindo as pessoas para perto de você. Quando você gera valor, as pessoas vêm até você. Olha a diferença. Quando você gera valor, as pessoas vêm até você porque gostam de aprender do que você tem para compartilhar. Agora, quando você tem preço, você tem que estar fazendo um marketing da sua presença, você tem que estar mostrando que você está ali e que só ela te dá uma moralzinha pequena, uma motivaçãozinha, você já aceita ficar ali na presença dela. Então, é assim que a gente vai indo. A pessoa, quando ela não entende determinado valor dela, ela vai se comportando como uma mercadoria. Ela vai se comportando como uma mercadoria. E é aí que entra os relacionamentos falidos. Não, isso não estava no meu script aqui para falar com vocês, mas tem a ver. Vem aí dos relacionamentos falidos, das frustrações com as amizades. Porque quando você tem preço, é como se você não soubesse para onde vai e qualquer lugar te serve. Porque você quer estar com pessoas, porque você não conhece, não se conectou com a sua verdadeira identidade. Isso aqui é assim. Você não está conectado com a sua identidade, você não está conectado ao Criador, você não está conectado à fonte que é Cristo, então você fica com um vácuo, você fica com uma lacuna dentro de você que você precisa ser preenchido. Então, o que acontece? Se alguém tem uma personalidade a qual você admira, mais ou menos, sem nem saber o porquê, por mais que aquela pessoa seja totalmente diferente de você, mas você gosta da forma que aquela pessoa se comporta e porque ela se comporta de tal maneira, tem sempre alguém à volta dela, você começa a absorver isso. Então, você absorve personalidades que não tem nada a ver com você para poder, como que se diz, preencher esta lacuna que você tem, esse vazio que você tem, que você não sabe de onde vem, que você procura preencher isso com inúmeras pessoas à sua volta, porque você está cercado de pessoas e acaba se sentindo sozinho, porque você está motivado, você está naquele ambiente pela motivação de ter contatos, de ter várias pessoas junto com você, de fazer inúmeras fotos e postar nas redes sociais. Eu tô com fulano, que é o mais badalado da minha cidade, é o mais visto, é o mais falado. Eu tô com tal pessoa que ela sempre está nos melhores lugares, nos melhores ambientes, então eu estou com ela. Você então está com essa pessoa por motivação e não ativação. Agora, quando você é ativado, você traz pessoas ao seu redor que estejam encaminhadas no mesmo propósito.
Porque pessoas ativadas, elas vivem por propósitos e princípios, e não motivação. Quando eu sou motivada, quando eu vivo por motivação, eu levanto da minha cama todos os dias e eu preciso... eu vou fazer o quê? Eu preciso me lembrar de algo que me dê prazer para levantar e continuar fazendo uma coisa que não tem nada a ver comigo. Então, eu preciso de motivação para trabalhar, eu preciso de motivação para sair de casa, eu estou sempre precisando de uma motivação. É como se fosse uma substância no seu organismo. Agora, quando você é ativado, você sabe que você precisa fazer mesmo as coisas, o vento forte vindo contra você, mesmo as ondas, mesmo você tendo que escalar inúmeras montanhas para poder atingir o seu propósito, você vai fazer, você sabe, eu tenho que fazer tal coisa, é difícil. É difícil. Tudo bem, eu vou fazer. Eu estou ativada e não estou motivada. A ativação, eu costumo dizer que a ativação é como se fosse um botão que você tem dentro da sua cabeça e uma chavinha que você tem na sua alma. Porém, eu não tenho o poder de pegar em você e girar esta chave. Eu posso te apontar caminhos que te levem até essa chave para que você seja ativado. Mas a minha mão entrar e girar essa chave, eu não posso. Por quê? Para você ser ativado, você tem que querer ser ativado. Desistir de viver por motivação. Porque, como as meninas disseram, motivação é como um banho diário. Todo dia você precisa de banho. Todos os dias você precisa de 2, 3, até 4 banhos. Então, todos os dias você precisa de alguma coisa, você precisa de migalhas que te façam continuar buscando um objetivo no qual você ainda não se identificou. Agora, quando você é ativado, quando você sabe da sua ativação e você decide viver por isso, você começa a reciclar. Você começa a olhar o que está tirando o seu foco, o que está tentando desviar você, o que está tentando sabotar o seu caminho, e você vai. Independente do que você precise abrir mão, porque ser ativado, uma das coisas para você ser ativado é você abrir mão do seu conforto. Por quê? É você abrir mão da sua procrastinação. É prazeroso. Eu vou te falar uma coisa aqui que é surpreendente. Quando eu descobri, eu falei, uau, sério? É prazeroso você ficar procrastinando. Por que as pessoas procrastinam com as atividades? Porque quando você está procrastinando, o seu cérebro, ele gera uma sensação de prazer para o seu corpo. Então, é prazeroso você ficar enrolando. Então, quando você tem uma atividade para fazer, como a amiga Cris disse aqui, você tem um formulário para entregar e você precisa entregar amanhã. E aí você fala bem assim, mas é amanhã ainda. Aí você relaxa. Quando você relaxa, o seu cérebro já te sabotou e você nem percebeu. E você começou a liberar, o seu cérebro começou a liberar aquela toxina para você e só vai te sabotando. Então, o que acontece? O tempo vai passando e você está confortável. Tanto é que você fala bem assim, eu preciso fazer tal coisa. Mas eu posso fazer, ainda tem amanhã. Tem tal hora, você chega no amanhã, é meio-dia que eu tenho que entregar, mas ainda é 10h59, eu ainda tenho tempo. Quando você dá um start, que você acorda, você assusta, você fala, cara, eu tenho que fazer isso urgente. Então você começa a agir feito louco, faz tudo às pressas, e você já nem sabe mais para onde você está indo. Você já desligou de tudo à sua volta e só focou a sua cabeça em um único trabalho que você precisa fazer, em uma única tarefa, que é executar o término daquele formulário. Mas, por trás daquele formulário, tem a vida de alguém, tem uma outra coisa que vai preencher um outro documento para o teu chefe, tem a vida de outros parceiros, não é só o simples preenchimento de um formulário. Está dizendo muito sobre outras pessoas. Está precisando ser encaixado na vida de alguém que, dependendo da sua pressa, porque a pressa ela gera falta de atenção. Dependendo da sua falta de atenção,
você pode errar algo ali que pode mudar totalmente a resposta do seu líder, do seu superior, que nós somos uma engrenagem. O meu serviço complementa do meu colega complementa o outro. E são assim os documentos, principalmente em remédios. Se eu preciso preencher um documento, ele vai corresponder, ele vai ser o quebra-cabeça de um outro documento. Você está entendendo a gravidade de viver por motivação? Agora, quando eu sou ativado, as coisas fluem perfeitamente. Eu me desligo do que tira meu foco, eu me desligo de quem tenta me desfocar, tirar a minha paz, me sabotar. Eu não tenho preocupação nenhuma em me desligar dessas pessoas. Eu não estou falando em um desligamento de rixa, de rivalidade, de contenda. Eu estou falando em ciclos que se encerram, como de afastar, falamos né? na De live fazer passada. escolhas, né? Isso que você quer dizer? Sim, você continua, quando você é ativado, você não tem problema nenhum em optar por continuar vivendo o seu propósito, Porque porque o seu propósito não diz só a respeito de você. O seu propósito é o quebra-cabeça da vida de outra pessoa. isso aqui no caso da Pode ser falado? a ativação ela é um propósito que vem, eu digo assim, da alma. É sua identidade. Quando você chega na sua identidade, que no caso é a essência, né? Igual eu citei na última live, que somos tudo feito pela natureza é único, né? Somos seres únicos. E quando a gente ativa a identidade, é o quê? Eu ativar quem eu sou de fato, a minha essência. É eu não depender dos outros, igual a Lu estava citando sobre ciclos, né? Ciclos de amizade e tal. A gente é criado numa forma de buscar sempre se sentir pertencente a um grupo. Então, quando você está vivendo, você cresce ali, sempre em busca de pertencer a um grupo, você vai tentar sempre se adaptar àquelas pessoas. Ah, tipo, eu não tenho muitas condições financeiras e eu quero me adaptar a um grupo da galerinha que tem condição. E eu vou lhe fingir ser o que eu não sou para mim me adaptar àquilo ali. Aí eu não estou vivendo a minha essência. Não que você não tenha que viver com pessoas assim, porque quando você quer alcançar um patamar melhor, você tem que mudar suas amizades. Inclusive, tem até um dizer, né, que você é a soma, aliás, você é a divisão, né, das pessoas que você convive. Então, assim, se você quer alcançar algo, você tem que ir buscando pessoas que te inspirem aquilo. Então, você tem que mudar as pessoas que você convive. Sobre o propósito, no sentido de ativação, é o quê? Quando eu tenho meu propósito aqui dentro de mim já definido, eu sei quem eu sou, o que eu quero, e aí está ativado o meu propósito dentro de mim, eu não preciso de motivação nenhuma vinda de fora. Eu não preciso trabalhar no local perfeito, não precisa ser o trabalho dos meus sonhos. Eu só preciso entender o que eu quero, o que eu busco. Qual é o resultado que eu quero alcançar. Então, o resultado a longo prazo não é simplesmente você viver no futuro, imaginando aquele futuro perfeito. Mas você viver todos os dias agradecendo, sendo você, buscando o melhor e ativando fazendo essa ativação de forma o quê? Pensando no que eu quero. Não dependendo das pessoas para estar me ativando ou me motivando. E é engraçado assim, quando a gente pensa assim, sobre o propósito, que eu gosto de levar muito pela alma. Inclusive eu falo que todos nós já sabemos o que nossa alma quer. Às vezes a gente se engana, por conta do meio que vivemos. Você tá ali, meu pai quer que eu seja médica, aí eu vou estudar para agradar meu pai. Então são coisas que vão afastando a gente do nosso propósito, entende? E quando você tem definido o que você quer, o que você é, aí você se ativa. E nada te desvia, como a Lu estava falando. Não tem procrastinação, não tem pessoas, não tem hábitos, não tem nada que desvie você do seu propósito. Mas não que você tem que deixar de viver, né? De viver o agora, o presente. Tem que viver sendo você, sendo a sua essência. Aí outra coisa que eu até falei na live passada, sobre a frequência, né? Nossa energia. Quando eu sou eu mesmo, quando eu vivo a minha essência, minha energia muda, como a Lu falou, você conecta a outras pessoas se aproximam de você, outras pessoas têm o prazer de estar com você, de conviver com você, de aprender com você. Por quê? Porque elas sentem a sua energia, a energia nossa, ela atrai, né?
E quando você não está na sua energia, você não atrai, você faz é repelir as pessoas ou as coisas que você deseja, né? Você ia falar, Cris? Eu só ia lembrar que quanto à ativação, o interessante é que daí você se torna um fazedor. Porque com a Sim. motivação você começa e acabou a motivação, murcha, né? É o café, né? Você Aí tá vai lá, tomando começa de quentinho, novo, mas acabou a frio, tem que motivação, esquentar. murcha. E quando você está ativado, você se propõe a fazer algo e faz. Porque estando ativado não é o conhecimento das coisas, não é você ser um PhD, um mestre, um doutor em algo, mas são as suas ações que vão mostrar que você está ativado, que você está gerando valor, né? E Sim. que você está realmente conectado com a sua identidade. Aí outra coisa, quando você sabe o seu propósito, que você é ativado, você não se vitimiza. Você não vê Verdade. tudo como obstáculo, você vê oportunidades de crescimento. Você deixa de ver obstáculo. Quando você tem um problema, você não fica lá sofrendo, só pensando no problema. Você vai pensar na solução, você vai buscar a solução. Não é verdade? Exato. Lu, Oi? A quer complementar alguma coisa? motivação, sim, a motivação, no dicionário, a motivação, ela diz que é um impulso, é um pequeno impulso. Já a ativação é ativar É permanente. uma tarefa. Oi? É Oi? permanente. Ed? Tô falando assim, Isso é é algo permanente. permanente. É você ativar uma tarefa, é você mudar a sua, ativar, impulsionar, é, concretizar algo. Então, o que, que isso quer dizer? A ativação nada mais é quando você é ativado, você já vai fazer algo que estava prestes a fazer, que já estava determinado para se fazer. Então, e como a gente disse sobre ativação e propósito, quando eu sou ativada, eu vou cumprir o meu propósito. Que o meu propósito é gerar valor na vida de outras pessoas. Ativar o meu propósito. Oi? Complementando, e porque quando a gente fala assim, né, no sentido de você ser você mesmo e tal, às vezes as pessoas, elas confundem um pouco, porque tem aquela questão assim, tem que me aceitar, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Isso confunde muito, gente, porque assim, quem eu sou? Eu sou resultado do meio que eu vivo, mas quem sou eu lá na minha essência não é o resultado do meio que eu vivo. A gente tem um código, cada criatura tem um código diferente, tá entendendo? E quando você busca conhecimento, que é algo que a gente consegue já depois de adolescência, né? Que você vai ter um entendimento maior, porque até certo momento a gente é inspirado pelas pessoas ao nosso redor. Então, você aprende hábitos e crenças, que é a questão dos desbloqueios que a gente tanto fala. Você só vai ter consciência desses hábitos que você cria ali na sua família, e na escola, nos ambientes que você convive, com o tempo. Aí você vai perceber que não é aquilo que você quer para sua vida. Então, assim, eu não preciso ser o que eu era. Eu não preciso, eu tenho que aceitar, todo mundo tem que me aceitar. Não é assim. Quando você busca a sua essência, é o quê? O que eu quero para a minha vida? Eu estou satisfeita com o meio que eu vivo, com a forma, com os hábitos que eu criei? Não, eu quero algo maior, eu quero algo melhor. Eu tenho algo lá dentro do meu coração que vibra, que busca outra coisa. Eu tenho que seguir isso, eu tenho que ir em busca do que minha alma precisa. Quando você consegue entender essa conexão, você vai se transformar. Então, assim, se eu tenho um hábito que ele não era saudável, ou que ele não faz parte do meu propósito, do que vibra na minha alma, eu vou transformar ele em outro hábito. Eu não preciso ser daquele jeito. Da mesma forma que muitos adultos têm dificuldade de fazer mudanças. Porque pensa, não, eu sempre fui desse jeito, se hoje eu mudar, as pessoas não vão me aceitar e tal, tal. Mas não, a gente não tem que pensar nisso. O que eu costumo dizer para as pessoas é assim, ó, você só tem uma vida para viver. Você só tem essa vida. É como uma novela, né? A vida da gente. Você só tem esse personagem que você está vivendo agora. Você vai deixar que alguém escreva a sua história? Daqui a tantos anos, quando você estiver no leito de morte, você vai preferir ter errado, tentando acertar, ou ter vivido o que os outros planejaram para você, com seus pais e tudo mais? Porque tem essa questão dos pais, a gente tem que honrar, como nós falamos na última live. Temos que honrar nossos pais, sim.
mas não perder nossa identidade para simplesmente seguir o desejo dos nossos pais, a projeção do nosso cônjuge, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. A gente não tem que ser. Da mesma forma que eu, como filha, eu tenho que entender as falhas dos meus pais, eu também, como mãe, tenho que entender que eu tenho falhas com meus filhos. E nunca é tarde para a gente consertar. Inclusive, eu estava comentando com a pessoa ontem sobre a bênção. Eu, quando era criança, eu fui criada dando bênção. Parei de dar bênção porque uma tia minha, ela achou ruim que eu dei bênção, que ela era nova. E ela, não me dá bênção não, porque isso é... eu não sou Ela velha, não sei o quê. velha. Ela falou, eu não sou velha e é feio dar bênção. Ela falou, bem assim comigo. E aí, eu parei de dar bênção, não dei mais bênção a ninguém. E aí, eu depois de adulta, já com filhos, um dia eu vi uma pregação explicando sobre a bênção, a importância da bênção, o que era a bênção em si. E aí, eu voltei a dar bênção. E é engraçado, ó, gente, você vê a experiência minha. A primeira vez que eu dei bênção para os meus pais, na frente das minhas irmãs, que minha irmã não está aqui não, para ela lembrar. Inclusive, eu até na casa dela. Minhas irmãs tiraram o sarro de mim. Elas iam brincar comigo, ficaram fazendo resenha, de eu dando bênção. Porque era uma coisa assim, estranha até então, porque eu já era um adulto. E aí eu fui explicar para elas. E desse dia, nunca mais eu parei de dar bênção para os meus pais. Dou bênção, dou beijo. E eu não consigo sair ou encontrar com eles sem dar bênção. Então, assim, a bênção é importante, porque a pessoa está me abençoando, ela está jogando energia boa sobre mim. Então, assim, não é tarde para a gente corrigir erros. Não importa a idade que você tem. O pior é você morrer sabendo que não tentou. Todos os dias, a vida nossa é uma página nova para se escrever. Então, o que é a sua essência? Não importa que idade você tem, você tem 70, 80 anos. Hoje eu vi um um vídeo de uma senhora de 80 e tantos anos. Ela era obesa e tudo mais. E ela decidiu simplesmente mudar aquilo. E 5 anos depois, ela é uma senhora fitness. E hoje ela dá mentoria e tudo mais. Ela é inspiração para outras pessoas. Pensa aí, 85 anos ela já está hoje. Em 5 anos ela fez essa mudança na vida dela. E aí, o que você precisa fazer a mudança? Nunca é tarde a gente pedir um perdão para um filho. Porque não é feio um pai pedir um perdão para um filho. Não é feio a gente pedir um perdão para os nossos pais, para um irmão, para um marido, quem for. Entendeu? O importante é a gente viver sempre com a consciência tranquila e buscar nossa identidade, viver a nossa essência. E eu falo assim, que é a paz que a gente encontra é quando a gente vive o que nós realmente somos. Lógico que no princípio ali naquela mudança, muitas pessoas de convívio ali vão sentir estranho você, mas não pare, continue. Porque eu te garanto que os benefícios vão ser incalculáveis, vai valer muito a pena. A Desculpa aí sair um mudança, pouco do assunto, mas... hein, Cris? Edna, a mudança, ela incomoda, né? Porque quando eu começo a mudar, eu estou transmitindo a mensagem para quem está à minha volta. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para ela, olha, você também pode. Dá para mudar, só basta você querer. É igual quando eu estava dizendo aqui sobre a palavra ativação. No dicionário, ela diz dar atividade, apressar a execução, estimular, intensificar, acelerar, ou seja, você só dá um pontapé no que já estava avaliado, no que estava ali para acontecer. Então, e também revela... Desculpa te interrompê-lo, mas e também revela para as pessoas que estão ao nosso redor que elas estão paradas, né? Isso incomoda. Sim. É por isso que quando nós somos ativados, e nós reconhecemos o nosso valor e não o nosso preço, que é diferente, quando nós reconhecemos o valor que temos e que quem gerou esse valor para nós foi Cristo morrendo na cruz do Calvário, e a gente decide mudar, a gente decide ser ativado e viver em prol disso, em viver frutificando isso na vida de outras pessoas, o que acontece? De certa forma, gera um incômodo, porque você, querendo ou não, você acaba confrontando pessoas. E às vezes você vai confrontar pessoas inconsciente, vai confrontar pessoas de dentro da sua casa, de dentro do seu lar, pessoas da sua família, pessoa do seu convívio.
Então, você vai confrontar porque você está passando para ela essa mensagem. Olha, você também pode mudar. Dá para mudar. Você também pode ser ativado. Você também pode reconhecer o seu propósito. Você pode viver em prol do seu propósito. Porque o único sentido da nossa vida é isso. É viver para cumprir o propósito que Cristo colocou sobre nós. Sobre o valor que Ele deu para nós quando Ele morreu na cruz do Calvário. Então, se você está vivendo fora do seu propósito, você está desativado do seu propósito, eu sinto muito, mas é meio que você está vegetando. Não tem uma forma de falar isso mais manso, tá? É como... Não dá para falar. É tipo assim. Eu tentei amaciar, mas não deu. Mas realmente é. Você não está vivendo, você está vegetando. Sim. E isso que a Edna falou sobre nunca ser tarde, realmente nunca é tarde. Mas lembre-se de uma coisa, o quanto antes você tomar consciência de que você pode se conhecer, que você pode se relacionar com Deus, ativar a sua identidade, ativar a sua mentalidade, mudar o significado que você tem, o quanto antes você fizer isso, você vai ter resultados novos na sua vida e também na vida daqueles que estão ao seu redor. Então, por que esperar, né? É. Ai, Cris, Gente, deu vontade de ler um trechinho aqui, mas fala, Lu. Leia. Romanos 12:2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Entendeu? A Bíblia está falando sobre ativação. Não somos nós. É a Bíblia que está falando. Que você precisa ser ativado. É isso aí. E Mas alguma coisa, meninas? a gente sempre está postando aqui alguma coisa relacionado sobre ativação, propósito, bloqueios. Para vocês que perderam as lives dos bloqueios e vocês estão falando aí que está aqui hoje pela primeira vez, o que é bloqueio, o que elas estão falando de bloqueio, propósito, e não conseguiu entender, assim, alguma coisa ficou meio que perdido aí, meio no vácuo aí, deu uma lacuna no entendimento aí, a gente tem todas as lives salvas e a gente tem também todos os resumos das nossas lives salvos no nosso perfil. E a gente sempre está postando dicas sobre ativação, dica de como romper os bloqueios e atividades. São coisas curtas, mas que se você fizer, vai gerar resultado. Porque a gente pode falar aqui muitas coisas, abordar todos os temas, mas o que muda, o que vai trazer realmente a mudança para você é você decidir fazer as tarefinhas. E para quem ficou aqui, até aqui agora no final dessa live, ficou com a gente até o final, participando conosco, vocês vão ser honrados. Chamem a gente no direct, ou eu, ou a Cris, ou a Edna. Chama no direct lá e vocês vão estar recebendo uma planner, que vocês vão conseguir monitorar a semana de vocês. A gente vai estar encaminhando para vocês que ficaram até o final essa planner de brinde para vocês, que a gente fez com carinho para vocês. Gente, então, a minha finalização que eu quero dizer aqui é que obrigado por vocês estarem aqui com a gente, por vocês estarem buscando entender mais e agregar valor a vocês, agregar mais conhecimento, e é um prazer para a gente estar compartilhando com vocês tudo que a gente tem vivido e essas transformações que estamos vivendo, essas ativações que aconteceram conosco e que é real. É um prazer compartilhar isso com vocês, transbordar isso com vocês. E o que eu quero dizer para vocês decidam ser ativados, hein? Muito bem. Lembrando que a ativação é natural e que a motivação é artificial, que ela dura pouco e que o que a gente precisa buscar é ser ativadas por Deus na nossa mudança de mentalidade para que assim a gente possa gerar valor na vida das outras pessoas e cumprir o propósito que Deus nos chama.
E isso aí, vamos ser essas ativados. atividades que a Lu estava falando, elas também são postadas no nosso grupo do WhatsApp, tá? Quem não tiver ainda no nosso grupo, pode nos chamar no direct e pedir para que a gente adicione, passar o número, ou a gente passa o link do grupo e vocês podem Vou estar postar no entrando no grupo. Stories também, Cris, daqui a pouco. Isso aí. Fica esse nosso convite também para que vocês estejam participando conosco nesse grupo, fazendo as atividades, se proponham a fazer, né? Como a Lu comentou, é uma decisão, né? Então, nós não podemos ir lá do ladinho de você, sentar do ladinho e fazer a tarefa. Mas o meu agradecimento a todos que ficaram aqui conosco. Foi um prazer estar com vocês. Meu Instagram é @cristianebuenos1. E o seu, Edna, e o seu Lu, qual é? Meu Edna Mara. Lu? Meu Instagram é Lucimar Etienne. Vai lá, segue lá para você ficar por dentro das atividades e dos conteúdos que diariamente a gente está postando. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Beijo. Boa noite. O amor me amou. O amor me amou. Ai, tchau, tchau. Tchau.